mãe insegura nunca vai criar uma filha segura, uma filha ou um filho feliz. Então, assim, só gera culpa, só atrapalha o processo. O excesso de palpites na educação dos filhos tem feito com que os pais se desconectem deles mesmos. A gente normalmente não tem rede de apoio, a gente tem rede de agouro. Aqui na minha frente está o Manual da Maternidade Perfeita. Esse livrinho de apenas 937 páginas apresenta instruções, regras e exemplos de como deve ser a amamentação, a alimentação, a solução de conflitos, o manejo das telas e várias outras diquinhas básicas para a criação dos filhos. É um livro ótimo. A única coisa meio chata é que ele costuma ganhar assim uma nova versão a cada 2 meses, mais ou menos. Criar filhos nunca foi fácil, mas ao longo dos anos os desafios foram ficando mais complicados. O que não faltam hoje são guias, dicas e regras para a criação de um ser humano. De livros a influenciadoras, passando pelas avós e tias, somos bombardeadas com certezas que muitas vezes batem de frente umas com as outras. Já parou para pensar como esse excesso de regras pode nos levar à exaustão? A Elaine recebeu um monte de pitacos quando teve a primeira filha e ela contou pra gente como se sentiu em relação a esse patrulhamento. O grande problema é que quando você recebe muitos palpites e muitas opiniões, você já está no momento sensível, sem dormir, amamentando, com fissura, com todas as questões que a maternidade de primeira viagem em especial te coloca à prova. Você se sente, sim, eu me senti várias vezes incapacitada de ser mãe. O que as pessoas estão me falando é realmente o que eu devo fazer? Ou as escolhas que eu estou fazendo e meu marido estamos fazendo para nossa filha vão dar os resultados que nós esperamos? Porque ninguém tem manual para criar filhos. Nós vamos no instinto, nós vamos no amor. E então, muitas vezes, eu me senti insegura com relação ao maternar e muito choro, com certeza. Beijo. Um beijo para você, Elaine. É verdade, os comentários que toda mãe escuta podem até ser bem intencionados, né? Mas dependendo da situação, elas também podem nos deixar ainda mais inseguras, como você falou, frustradas. Um beijo para você e para sua filhota também, tá? E para bater um papo sobre essa sobrecarga de informação na criação dos filhos, eu convidei uma mulher poderosíssima, gente. Ela é apresentadora, empresária e mãe da Aiô. Bem-vinda, Ana Paula Chongani, tudo bem? Bem-vindo, obrigada por estar aqui. Eu acho que ser mãe é uma luta constante entre expectativa e realidade, né? E saber aceitar e entender cada vez com mais clareza o que é expectativa, o que é realidade e o que é o possível, sem dúvida, é a fonte do sucesso. Às vezes, o que a sua avó fazia é diferente do que o médico fala para fazer hoje. O que a sua mãe aconselha não tem nada a ver com as dicas de um livro super recomendado. No meio disso tudo, a gente vai se estressando. A busca de uma maternidade perfeita tem efeitos colaterais diversos: distanciamento emocional dos filhos, distúrbios do sono, conflitos entre parceiros e familiares. Quem também tem muito para trazer para essa conversa é a escritora, psicanalista e consultora em educação parental, Elisama Santos. Ela é a mãe do Miguel e da Helena e defende há anos que cada criança é uma criança e que cada mãe é uma mãe. Olha só o que ela mandou para a gente. O excesso de palpites na educação dos filhos e de informações, onde a gente tem informação em todos os lugares sobre as melhores formas de educar, tem feito com que os pais se desconectem deles mesmos. Por mais que existem muitas teorias, muitas formas de educar, é no dia a dia, na prática, que eu vou entendendo na conexão com meu filho, com a minha filha, o que é que funciona para nós. Então, a gente sai de uma época em que os pais não estudavam, não pesquisavam, não tinham nenhuma informação sobre educação, e agora a gente tem um monte de informação.
e não sabe muito bem o que fazer com ela. E tem um monte de palpiteiro que parece que tá agourando a nossa relação. Eu tenho uma amiga que ela fala que a gente normalmente não tem rede de apoio, a gente tem rede de agouro, que é essa rede que tá do seu lado só te criticando, te falando o que não fazer. Eu acho que quanto mais a gente conseguir se ouvir a criança, melhor vai ficar a forma de educar. Eu acho que esse excesso de informação, palpite mesmo na criação dos filhos, né, muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Sem dúvida. Sem dúvida, porque eu sempre falo, sobrecarrega emocionalmente a mãe, o pai, as pessoas que estão criando essa criança. Eu sempre falo, uma mãe sobrecarregada, emocionalmente mal, ou até uma mãe insegura, nunca vai criar uma filha segura, uma filha ou um filho feliz. Então, assim, só gera culpa, só atrapalha o processo. Porque as pessoas falam tanto em bem-estar e que isso quero te ajudar, ou seja, ajudar o bem-estar da criança, dos pais. E, na verdade, é o contrário, só atrapalha mais o bem-estar dos dois. E nem sempre dá para fugir disso que você falou aí, das comparações, né? De essa aqui, mas ela é melhor. Ih, olha, a gente mesmo, né? A nossa própria comparação com outras mães. Outras crianças também, né? Com o amiguinho da escola, com o primo de casa. Esse é um assunto pouco dito. São tantas complexidades para formar um ser que não dá pra gente fazer qualquer comparação superficial. Mas acaba sendo. E uma comparação de mãe para outra mãe, né? Comparação com as mães de Instagram, né? Com as mães de rede social. Exatamente. Exatamente. Que é uma mãe editada, obviamente. E tá tudo bem. E aí, sim, tem muita comparação, mas a vida real, inclusive delas, deve ser tão puxado quanto a nossa. Muito obrigada, viu? Tá claro que a obsessão pela maternidade perfeita, apoiada em manuais e dicas de influenciadores, alimenta uma cultura de esgotamento e culpa. Filho não vem com manual de instrução. O que funciona para um, não funciona para o outro. Cada criança e família tem suas particularidades. Esse e-mail da Denise resume um pouco isso. Olha só. Quando meu primeiro filho nasceu, eu sabia que amamentar era muito importante para a saúde dele. Só não sabia que seria tão difícil para mim. Tive fissuras e mastite e escutei todo tipo de opinião sobre isso. Um dia me tranquei no quarto com ele e disse: filho, a gente vai ter que descobrir um jeito de fazer isso juntos. Ao longo do tempo, ele aprendeu a pegar o meu peito e eu aprendi a amamentar do meu jeito. Foi a primeira de muitas descobertas que fizemos juntos desde então. Denise e Guilherme. Coisa linda, né? Isso aí, Denise. São essas descobertas, né, que trazem sentido para a maternidade. Depois de um tempo, a gente começou a criar essa mãe perfeita, que ela existe somente para cuidar desse filho, que não tem história, que não tem sentimentos. A maternidade possível é aquela que considera a minha história, considera as minhas dificuldades, considera as minhas potências. E que, por mais que eu busque ser a melhor mãe possível todos os dias, volta e meia, eu sei que eu vou errar. E vou me acolher e aprender com os meus erros. Muito obrigada, Elisama. Adorei o que você falou. E é isso, vamos se acolher sempre, acolher o filho, acolher todo mundo, mas também nunca esquecer da gente, né? Porque no final, tudo acaba dando certo. Tá tudo bem se você quiser jogar fora aquele manual de criação dos filhos ou ignorar a dica da sua influenciadora preferida. Cada um tem a sua maternidade possível. A gente se vê, então, na semana que vem. Um beijo. Olha só, os palpites nem começaram ainda, mas essa dica é boa, olha só. Lavitan pré-natal, para você já ir se preparando a saúde, a sua saúde e a saúde do seu bebê. Beijo!